Ei pessoal, tudo bem? Cá estou eu novamente nessas cápsulas de rostidade e antes da gente começar a conversar sobre qualquer assunto, eu queria fazer um agradecimento seguido de um pequeno desabafo, ou melhor, um pequeno devaneio. Primeiramente eu quero agradecer novamente pelas mensagens que eu ando recebendo, me incentivando a continuar e algumas também fazendo com que esse diálogo continue permeando, outros espaços, outras roupagens. Então eu aproveito para já convidar quem tiver afim, de deixar aqui possibilidades temáticas, perguntas ou mesmo coisas que vocês achem interessante, porque tudo isso vai me inspirando, a construir outras conversas, outras prosas. E quando a gente percebe, um resultado tão legal, a gente fica sempre pensando, por que eu não comecei isso antes? E rememorando um pouco, todas as vezes que eu tive que fazer algum vídeo, conversar com a máquina, eu sempre senti um pequeno desconforto, porque afinal de contas eu fui uma daquelas adolescentes que teve acesso, a algumas obras de ficção científica, como O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, ou mesmo 1984, do George Orwell, que eram obras que remetiam a um futuro distópico, em que muitas das vezes, eram as próprias máquinas que se ocupavam, de controlar os corpos dos sujeitos, constituindo assim uma nova ordem e uma ordem homogeneizante, ou seja, uma ordem que fazia com que a multiplicidade de pessoas se tornasse um perfil homogêneo, uma unidade. E, particularmente, os resultados disso eram extremamente violentos, opressivos, cerceadores das liberdades, como é numa distopia. E a distopia, para quem não sabe, é o contrário da utopia, que é uma palavra grega, ela vem de palavra grega, do não lugar, mas ela foi conhecida na modernidade, com uma obra chamada Utopia, do Thomas More, lançada no século XVI, e que era uma obra que tinha ali como emblema o humanismo. E aí tem questões religiosas de fundo que eu nem vou me aventurar a entrar nelas aqui num vídeo curto, mas o fato é que boa parte, que essa utopia, não significava exatamente atopia, ou impossibilidade de existência, mas ao contrário, a possibilidade de existência dada através da imaginação, dada através da possibilidade de conceituação racional sobre aquilo que deveria ser bom, belo, justo, assim como os gregos mesmos haviam pensado seus conceitos de virtude, Aqui a gente tinha um outro contexto, uma repaginação, mas o fato é que esse conceito de distopia e utopia, eles foram ao longo do tempo sendo ressignificados e atingindo outras formas políticas, outras roupagens, enfim. E neste exato momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu estou alegremente fazendo alguns percursos numa das obras que conta sobre uma distopia, uma das que eu mais gosto, que é o Conto da Aia, ou Handmaid's Tale, na língua original, que é um livro lançado em 1985, pela canadense Margaret Atwood, que, aliás, vale super a pena conhecer as outras obras dela. Ela tem um recém-lançado que, segundo a autora, tem muito a ver com a preocupação dela sobre os direitos das mulheres na contemporaneidade, principalmente depois da gente se ver numa sociedade contemporânea à luz de governantes tão opressores, tão repressores e tão preocupados, em controlar, sobretudo, o corpo das mulheres, Para a gente que mora aqui no Brasil, como disse minha querida Fernanda Franco, parece até algo muito parecido com a nossa realidade. E talvez por isso que as distopias, em geral, enquanto ficções, nos tomam de assalto justamente por elas nos apresentarem pontes muito concretas, de uma passagem de um realismo que a gente vive para esse futuro, E como essas obras que eu disse para vocês, elas têm as máquinas muitas vezes sendo esses objetos de significação dos corpos, eu custei a quebrar o gelo, mas cá estou eu. E falando sobre essa obra da Margaret Atwood, eu queria contar para vocês que no próximo dia 20 eu estarei com essa minha querida Fernanda Franco, com o João Henrique, com meu irmão Rogério Felipe, com a Bianca, comentando a primeira temporada do Conto da Aia, da série, no nosso projeto que se chama Papo Fora de Série, e de fundo, obviamente, a gente vai trazer também um pouco do livro, que é basicamente
a origem, né, e o fundamento para essa série existir. E para nossa alegria, a série, ela, no meu modo de ver, ela não deixou nenhuma dívida em relação ao livro, né? Ao contrário, ela ajuda a contemporaneizar essa obra que foi lançada na década de 80, né, e tornar ainda mais assustadora a forma como a República de Gilead, né, que é o lugar, né, que a sociedade teocrática em que se passa a narrativa, que ela fique ainda mais próxima do que a gente vive hoje. E uma das pessoas, né, que trabalhou nessa série e que mais ajudou a gente a construir essa narrativa e esse processo de significação é a premiada figurinista Anne Cabtree, né? A Anne Cabtree, ela é premiadíssima e ela é muito interessante que ela vai dizer que o fato dela ser uma mulher de uma família de imigrantes certamente ajudou com que ela, nesse processo criativo, fizesse essas imagens tão fortes. E uma dos destaques, né, que eu acredito que tenha nesse figurino é a extensa pesquisa que ela faz, né, nas obras do período medieval, em que você tinha ali a representação, né, da Biba, se eu não me engano, né, que é uma mulher que ela é doada, né, para poder ter o seu corpo fertilizado pelo marido da irmã, se eu não me engano, né, ou seja, ela é tomada como uma escrava sexual. Depois eu confirmo essa história e deixo aqui, porque a cabeça da gente vai lembrando de mil coisas, como em uma sala de aula, não tem como controlar, e aqui é sem cortes, você sabe. Mas eu acho impressionante a forma como ela ajuda, né? Como ela faz, junto da pessoa que cuida da fotografia, né? Toda uma criação da narrativa em que esse contexto homogeneizante, né? De uma distopia, ele fica muito aparente, né? Você vai ver que os diferentes grupos de pessoas, ou melhor, todas as pessoas têm que pertencer a um determinado grupo, né? Elas são codificadas através do seu código vestimentar, né? É muito parecido com o que a gente viu nas sociedades antigas, né? Nas sociedades medievais, e é muito do que a gente vê numa aparente liberdade estética que a gente tem no ato de se vestir, né? Quando a gente especialmente quer constituir sobre nós, né, uma homogeneização em função de um estilo, em função de uma, vamos falar assim, né, de uma identificação nossa com algum determinado grupo. A diferença está que hoje a gente tem uma liberdade para fazer isso, né? Mas quando você está passando por um regime que ele é distópico, você não tem liberdade. E aí é que mora, né, toda a dor dessa temporalidade. E no caso desse conto, essa dor ou essa apreensão, ela gira toda em torno do fato da mulher não ser mais um sujeito social, mas de ser, como a Atwood cria, né, essa imagem no livro dela, né, um útero de pernas. E interessante que as aias, que são essas escravas, né, que inclusive a personagem principal é uma aia, não por isso o livro tem esse nome, mas ela tem um figurino que é notadamente inspirada pelo puritanismo do século XVII, né? O puritanismo, ele foi um movimento estético e fruto, né, de algumas simbologias religiosas, que não vem ao caso aqui citar nesse vídeo muito curto, mas que ele tinha muito a ver com o fato das sociedades europeias estarem colonizando, né, outros povos e significando cada um deles de acordo com a sua hierarquia social e a sua função dentro de uma narrativa global que estava sendo estabelecida. Olha como as coisas têm a ver, né? O humanismo no século XVI, depois essa história do puritanismo, e hoje a gente chega aqui no século XXI e consegue se identificar com uma obra que traz esses elementos e de uma maneira bastante contemporaneizada, né? Afinal de contas, esse mesmo figurino serviu de inspiração para uma das manifestações em função do direito da mulher poder escolher abortar ou não há pouquíssimo tempo, né? Então é muito importante que a gente tenha um percurso sobre essas obras distópicas, não só pelo deleite estético que elas nos proporcionam, né? Pelo sublime de algo que nos parece distante e doloroso ao mesmo tempo, mas ao contrário, que a gente possa construir essas narrativas como uma espécie de alertas para que a gente não deixe que essas paisagens de significação, né, se tornem realidade no futuro bem próximo. Então fica aí o convite, vou deixar o link das inscrições na minha bio. E é isso, galera. Até a próxima. Beijos!